Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 5 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui com os colegas Alberto Alvadia e Rony Ferreira. Alberto, seu alô inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Gilvan, Rony, prazer estar com vocês novamente aqui. Vamos para a gravação de mais um episódio do Horizontes Digitais. Rony, seu alô inicial. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast aí sensacional, mais a um tema polêmico que vamos discutir nesse momento. Legal. Então, pessoal, hoje nós trouxemos para discussão aí com vocês o filme O Dilema das Redes. É um documentário lançado em 2020 pela Netflix e que tem sido muito falado nos últimos meses. Resumidamente, esse documentário ele apresenta diversas entrevistas com ex-funcionários de grandes empresas de tecnologia, como no caso do Facebook, Google, Twitter, entre outras. E essas entrevistas expõem os bastidores do funcionamento e da mecânica de trabalho dessas empresas de tecnologia em relação à programação e o uso de redes sociais. Então, na verdade, as entrevistas estão expondo, de forma gritante como essas empresas nos manipulam quando a gente usa as redes sociais eletrônicas, explorando as informações sobre os nossos dados, os nossos hábitos de vida, acumulando tudo de importante sobre nós e usando isso a seu favor para ter ganhos financeiros. Esse documentário ele também aproveita para dramatizar, utilizando atores, algumas situações reais envolvendo uma família típica americana, no caso, onde, por exemplo, o filho adolescente é viciado no uso de redes sociais e se deixa influenciar por vídeos de fake news. A filha adolescente ela é afetada pelas opiniões dos coleguinhas sobre a sua aparência e ela quer ser diferente nas redes sociais em relação ao que ela realmente é, fora algumas outras discussões. Alberto, a gente usa essas redes sociais de graça, supostamente, mas a gente sabe também que não existe almoço grátis, Nós viramos um produto para essas empresas, ou melhor, nós viramos o produto dessas grandes empresas tecnológicas. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Gilvan, se a gente partir do pressuposto que a gente vive sobre um sistema socioeconômico baseado no lucro, a gente percebe que alguém sempre tem que pagar pela despesa de algum tipo de iniciativa. E como você mesmo já introduziu, se a gente usa essas plataformas de forma gratuita, isso para que essas plataformas operem, funcionem, se desenvolvam, são necessários funcionários, então, e uma série de custos envolvidos na operação dessas plataformas, certamente o produto somos nós, são nossas subjetividades, são os nossos gostos, para justamente que haja algum tipo já de leitura e codificação disso, com vistas a fornecimento de produtos outros tenham como objetivo serem consumidos por nós próprios. A gente percebe, está na literatura amplamente já analisado esse ponto, de que há um tipo de inoculação de valores nas sociedades para que elas vão se conformando de acordo com os interesses de quem detém o poder socioeconômico. A gente pode perceber que já desde a mais tenra infância, via desenhos animados, por exemplo, a gente tem uma série de valores já ali sendo apresentados como legítimos, como universais para as crianças, como noção de competitividade, como noção de sucesso, como a noção de padrões de conduta valorizados e não valorizados. Tudo isso tem o objetivo de ir estruturando as personalidades para que as pessoas, quando cheguem à fase adulta, já tenham se formado à luz desses valores. O mesmo acontece de forma contínua quando nós já somos adolescentes, adultos, já na fase madura. Os nossos gostos e preferências
eles devem encontrar eco naquilo que está previsto para que a gente reconheça. Tá aí a indústria da moda, por exemplo, né, que é aquilo que a gente percebe. O que é a moda? Né? A moda é um padrão que alguém determina de fora para dentro e que a gente segue se a gente quiser se sentir bem, se sentir conectado. Né? Há outros exemplos, né, de conduta como o consumo de produtos, né, que são valorizados socialmente, e por aí vai. Portanto, né, tem até uma... E a gente partir do pressuposto, né, de que esses instrumentos, eu estou chamando de que inoculam valores, eles estão cada vez mais concentrados, né, e a internet no seu nascedor promete outra coisa, né, diferente, que a gente vai tratar adiante. A gente perceber que esses meios de divulgação e propaganda cada vez mais concentrados, a gente remete a uma citação de um autor chamado Karl Marx, que escreveu um livro em parceria com Friedrich Engels, que eu vou citar aqui brevemente para concluir minha fala. Na obra A Ideologia Alemã, o Marx e o Engels falam o seguinte, que as ideias das classes dominantes são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, a sua força espiritual dominante. E a espiritual que a gente pode ler como subjetividade, né, sutil. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. E, para concluir, as ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações materiais dominantes apreendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe que é a classe dominante, são as ideias de uma dominação. Ficou um pouco longo, quem quiser conferir, está no livro A Ideologia Alemã, a edição da editora Boitempo, que é uma excelente tradução, está na página 72. Para resumir, o que ele diz é que, a cada tempo histórico, quem detém os meios de produção de subjetividades que passam pela produção material, quem tem os canais, quem tem as redes, quem tem as plataformas, acaba convertendo como universal os interesses da população de acordo com os detentores desses meios de produção de posição. É interessante essa sua lembrança, Alberto, da questão de que isso acontece até mesmo na lógica dos desenhos animados, né? A gente, mesmo em gerações diferentes, vai sendo profundamente afetado, por exemplo, como você citou, pela questão dos desenhos animados, né, que muitas vezes embutem determinados valores, determinados princípios, né, e a gente tem percebido isso agora também no caso dessas redes sociais eletrônicas, né. E, Rony, você que é um cara de informática, né, a gente, nos nossos rascunhos para montar aqui o episódio de hoje, você tinha comentado alguma coisa em relação a essa afetividade que pode ser, na verdade, influenciada pela questão da computação. Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Sim, Giovanni. Esses algoritmos, né, conforme a gente está falando, e o professor Alberto bem colocou, né, quer dizer, o capitalismo hoje tomou um novo formato, né, de acordo com esse contexto científico e tecnológico que a gente vive, nessa base que forma a nossa sociedade contemporânea. E tanto é que esse capitalismo é chamado hoje de capitalismo algorítmico, né, ou como alguns autores, como a Oksana Zuboff, costumam chamar de capitalismo de vigilância. Né? São sistemas que trabalham para o mercado e tentam impulsionar as nossas vontades e desejos para que a gente possa consumir, né, a todo momento, em todo lugar que nós estivermos navegando nas redes. Então, como você está falando, essa espécie de apego e de quase uma dependência dessas mídias, né, dessas redes sociais, dessas plataformas digitais, está muito presente hoje, principalmente em fases como a adolescência e na juventude, né, que já são gerações aí que cresceram mexendo, né, no computador, mexendo no celular. Então, esses algoritmos criam uma espécie de, posso dizer aqui, mimetização, né? Que é copiar os nossos hábitos e comportamentos.
Então, a gente deixa de ser apenas um organismo biológico para a gente ser também um organismo digital, né? A gente tem vamos dizer assim, uma vida na realidade, mas essa vida é refletida também, ela tem um reflexo do nosso ser humano nesse mundo digital. E isso tudo é alimentado e criado por áreas como design, né, publicidade e a própria informática, né? Tem um termo muito usado para definir isso, que é o user experience, né, onde cada escolha que o usuário faz, cada botão, cada link, cada tempo que ele gasta navegando nas plataformas digitais é guardado, analisado, organizado, para depois oferecer a este usuário um ambiente de navegação cada vez mais agradável e personalizado de acordo com as tendências e preferências desse usuário. Então, a gente tem áreas hoje, para o nosso público ter uma ideia, dentro da informática, da computação, que trabalham só com essa questão de mapear os nossos sentimentos, mapear as nossas emoções quando estamos conectados nas redes. O crescimento aí da computação afetiva, né, que vem tomando espaço na área da computação e que visa justamente mapear o estado emocional do usuário para influenciar nas tomadas de decisão desse usuário, seja para escolher um livro, seja para comprar determinado tipo de roupa, ou até mesmo em que site ele vai fazer uma nova leitura de algum tema de interesse. Então, esse tipo de algoritmo, ele vai explorando as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, né? E como bem o filme O Dilema das Redes tenta demonstrar, né? Isso vai criando na gente um apego, uma necessidade que se torna praticamente um vício afetivo da gente estar conectado e ativo o tempo todo nessas plataformas. Pois é, uma coisa que o documentário deixa bem claro é o esforço, né, dessas empresas em capturar o nosso tempo de uso, né, vou chamar aqui de tempo de vida, a ponto de, numa das cenas, né, o rapazinho, que é representado por um ator na história, ele está durante um determinado tempo sem usar a rede social, e aí na brincadeira que acontece dentro do documentário, né, é como se houvesse alguns funcionários lá dentro da empresa, da rede social, como se fosse o Facebook, começando a estimular esse usuário a fazer cliques em determinadas telas e aceitar determinadas amizades, e aí com isso provocar mais engajamento para essa pessoa e com isso oferecer para ele mais publicidade, né? Eu queria até aproveitar, em função dessa fala do Rony, né, e deixar bem explícito de que essas empresas de agora, elas, com todo esse processo de captura, de uso da nossa afetividade a seu favor, são empresas muito diferentes das que a gente conhecia de 30, 40 anos atrás, 40, 50 anos, né? Porque no final dos anos 70 a gente teve um boom de grandes empresas de tecnologia ligadas à microinformática, à computação pessoal chegando nas residências, e a gente sabe que para a informática foi o momento em que apareceram empresas como a Microsoft, que está aí até hoje, a Apple com o Steve Jobs, né? A Microsoft era com Bill Gates e outros sócios. E no início a gente tinha para essas empresas todo um movimento de contracultura, né? Quer dizer, a ideia que essas empresas passavam era nascer numa garagem e oferecer para as pessoas comuns uma computação que naquela época não era disponível, só estava apresentada para grandes empresas e instituições científicas, militares.
Só que isso mudou, né? O próprio capitalismo, na sua dinâmica, fez essas empresas se tornarem gigantes da tecnologia também, né? Todos os sócios delas hoje em dia são milionários, bilionários, e aí isso na verdade, mudou o jogo. E agora essas empresas que são citadas no dilema das redes, Facebook, Google, já são de uma nova geração, onde a venda deles já nem é mais especificamente um hardware, né? Um produto tecnológico físico, ou um software de prateleira onde você vai numa loja e compra. Na verdade, o software deles é muito mais um serviço sendo oferecido para nós, mas é um serviço que nos captura a todo momento, né? É um serviço que puxa minutos preciosos do nosso dia a dia. Esse documentário é tão interessante, pessoal, que a gente optou por dividir o podcast em duas partes. A gente está fazendo algumas discussões hoje, mas isso vai ter continuidade numa parte 2. Alberto, para a gente fechar essa primeira parte, você também queria fazer uns comentários, não é isso? Fica à vontade. Em relação ao que você está colocando, Giovanni, é interessante pensar essa metamorfose, né, do discurso e da sua realização na prática, e que a gente vê de forma análoga em outros campos, né, da economia, da ciência, da tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente havia esse discurso da liberdade, e o próprio boom da internet, eu me lembro que era bem jovem, dos anos 90, o discurso de que cada um seria um produtor de conteúdo, e que isso garantiria, né, estratégias de contra-hegemonia, estratégias de independência, de liberdade. A gente vê que isso faliu, né? E a gente, como você mesmo citou, a gente tem hoje o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Google, tem o Pinterest, tem o Facebook, outros mais que surgiram e que eu sequer ainda tenho ideia, mas que estão sempre num movimento de concentração, né? Ou seja, estão monopolizando o discurso, monopolizando a produção, a própria busca, né, de informações pelo Google. A gente sabe que tem uma programação algorítmica, para vocês entenderem muito melhor do que eu, de que para cada busca, né, determinadas páginas, de acordo com o valor que pagam, com certos interesses, né, já são filtrados para aparecerem na frente, na primeira página, e dificilmente a gente passa para a página 2 da busca do Google, geralmente se circunscreve a página 1, né, tudo para assuntos mais imediatos, né, não só uma pesquisa muito aprofundada, que é a exceção da exceção, a gente passa da primeira página. Então, ou seja, concluindo, a gente percebe que o discurso da liberdade, né, ou seja, ele não se realiza, e de alguma maneira é aquilo que a gente colocou na primeira fala, a própria visão de mundo, né, os interesses de quem detém esses meios de produção de conteúdo, cada vez mais concentrados, acaba se convertendo no interesse de todos os usuários, né, de tanto massificado, de tanto que a apresentação é massificada e tudo mais. Uma analogia a gente vê com o mundo de produção de alimentos, por exemplo, né? Tem até uma charge, uma imagem famosa na internet que fala sobre liberdade de escolha de produtos. Quem tem no mercado aquele monte de marca das coisas, mas se a gente for pensar mesmo, são 7 ou 8 conglomerados mundiais de alimentação que são responsáveis pela produção de toda aquela aparente diversidade de produtos, né? Então, ou seja, utilização de insumos, direcionamento de produtos, a gente acaba vendo que, na raiz das coisas, eles são produzidos por um grupo muito restrito de atores sociais e econômicos. Sim, com certeza, e a analogia com a indústria tecnológica, ela é muito forte hoje em dia. Basta vocês imaginar que Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente está falando de uma empresa única hoje em dia, né? Esses produtos nasceram, às vezes, em empresas menores, mas, assim, o peixinho já foi engolido pelo peixão, né? O Rony, você quer fazer também algum comentário final aí desse episódio? Fica à vontade. Então, Giovanni, eu acho que a gente tem que tomar de volta a nossa identidade global, né? Então, passar a vigiar o uso dos nossos dados, né, na rede, reconfigurar as permissões que a gente mesmo dá, né, para sistemas que a gente instala nos nossos dispositivos, né, sejam computadores, celulares. E aí eu queria, para finalizar, deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes de um livro chamado Data Activism, né, Data Ativismo e Social Change, da autora Miriam Gutierrez, de 2018. É uma obra que fala da
mobilização social nas plataformas digitais, que é o tema que a gente está discutindo aqui, e ela provoca, né, cada um de nós sermos um ativista, se fazer presente dentro das redes, trabalhando de forma cooperativa, né, para promover ações que monitorem esses algoritmos, criar conteúdos, né, que possam despertar aí a atenção dos usuários para o uso dos seus dados, como seus dados estão sendo utilizados, né? Então, criar mídias, né, para que as pessoas tomem conhecimento, né, e possam aderir a esse movimento, e até mesmo criar as nossas próprias plataformas, né, que é um outro movimento também de emancipação e liberdade, né, de você poder usar as redes digitais de forma mais segura, né, e menos, vamos dizer, invasiva, da forma que tem sido feito aí pelas grandes empresas que você citou de computação. Legal, Rony, obrigado aí pelos comentários e obrigado pela dica. Eu também tenho algumas dicas, mas assim, vou deixar o leitor com um gostinho para ouvir o nosso próximo episódio, porque esse documentário ele é bem interessante, ele abre muitas frentes para discutir assuntos diferentes. E aí, no nosso próximo episódio do Horizontes Digitais, nós vamos voltar a falar ainda sobre o documentário O Dilema das Redes. Lembrando uma coisinha para fechar, né? Por que eles colocaram o nome O Dilema das Redes? Provavelmente porque a palavra dilema, ela coloca a gente numa encruzilhada, né? Quer dizer, ao mesmo tempo onde a gente, no mundo de hoje, praticamente precisa usar essas redes sociais, né? Elas têm todo um lado benéfico, é claro, de permitir a comunicação entre nós, você ter contato até com parentes distantes, pessoas que não estão na sua mesma região, né, geográfica, mas há esse outro lado também de captura, de domínio por parte dessas empresas do nosso tempo e dos nossos hábitos de vida. Vamos voltar a falar sobre tudo isso e mais algumas coisas no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo episódio do Horizontes Digitais. Um abraço.